Do livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, uma resenha por Gabriel Ambrósio, Por Dentro da África. Esse é um livro que ensaia e relata as experiências de Bell Hooks como professora nos Estados Unidos. O sistema educacional no sentido globalizado da tradição da educação do Ocidente. A pedagogia crítica e a educação de liberdade são as bases desse ensaio que demonstra a importância da educação como prática social humanista. A realidade educacional no mundo ocidental, por vezes, desinforma. A falta do compromisso, a repressão que a educação impõe é visível, mas nem sempre os alunos ou estudantes conseguem reconhecer a repressão. Uma boa parte dos sistemas educacionais são excludentes, que herdam os padrões europeus e norte-americanos que menosprezam os negros, citando do Brasil. A sala de aula não é um lugar para as estrelas, é um lugar de aprendizados. Hooks, página 216. Na obra de Bell Hooks investigou a sala de aula como fonte de constrangimento, mas também uma fonte potencial de libertação. Ela argumentou que os professores têm usado o controle e o poder sobre os alunos, sentem-se oprimidos e precisam de entusiasmo. É preciso distinguir e dar crédito às especificidades de cada aluno e ao seu papel para a abordagem de linha de montagem para a aprendizagem. Ela defendeu que as universidades incentivam alunos e professores a transgredir e procurou maneiras de usar a colaboração para tornar o aprendizado mais relaxante e emocionante. Ela descreve o ensino como um catalisador que convida todos a se tornarem mais engajados. O livro tem 14 capítulos e cada um deles tem os seus verdadeiros contextos, mas sem fugir do tema. Em todos esses capítulos, ela questiona as pedagogias e propõe a pedagogia engajada e comunitária, dando ênfase à pedagogia feminista como sendo uma alternativa. Ela tem vários pontos com digna importância para todos os professores brancos ou negros, nos apontamentos que ela diz. Os professores universitários podem distribuir o material quanto quiserem, mas se as pessoas ou os estudantes não estiverem dispostos, sairão vazios daquela informação. Por mais que a gente sinta que realmente cumpriu o dever, é preciso saber o estado de humor da classe, a estação do ano, o clima da sala e perguntar sempre se está bem ou se está acontecendo algo. Hooks, página 211. Essa é uma realidade em muitos países, inclusive no Brasil. Não basta cumprir os programas se os alunos não acompanharem, não entenderem. E as universidades têm de repensar os métodos avaliativos. Citando, a nota é algo que os alunos podem controlar por meio do seu trabalho em sala de aula. Página 210. Vamos navegar nas universidades e perguntar como pensam e como veem a educação. As universidades têm de começar a reconhecer que a educação de um aluno não se resume ao tempo passado na sala de aula. Hooks, página 219. Alguns professores não ouvem as experiências dos seus alunos, principalmente quando se trata da questão étnica ou apenas da negra. Muitas vezes as crianças negras não têm apoio dos seus professores, e isso faz com que muitos alunos negros desistam de estudar, e os que aguentam continuam com a autoestima baixa. Ela ensina que é preciso autoatualização dos próprios professores. As vozes dos alunos nem sempre são ouvidas. Para isso, a consciência crítica ajuda bastante. A educação libertária, quando todos tomam a posse do conhecimento como se fosse este uma plantação em que todos temos de trabalhar. Página 26. Bell Hooks constata, como professora de carreira, que os que muitos professores têm feito é apenas estafar os alunos, enchendo com os estigmas e conservando o machismo, o sexismo e o racismo dentro das escolas. A forma como as mulheres são tratadas é questionável, não apenas no contexto educacional, mas no geral, porque os homens pensam que detêm todo o poder.
visão machista, é condenável pela Bell Hooks. Por que esses professores que querem abrir as mentes não querem abrir as mentes para a mudança? Por que muitos acreditam que a academia é apenas um lugar por onde os professores passam e no final do mês o salário entra na conta? A academia é muito mais que isso. E citando, a academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do coração, que nos permite encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginemos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é uma educação como prática da liberdade. Hooks, página 273. Por que muitos alunos não conseguem falar? Por que os alunos negros nos colégios não são vistos? Por que as mulheres sempre estão nas últimas carteiras? Muitos professores brancos e negros não conseguem tratar, ou pelo menos conversar com os alunos. Não se pode excluir os alunos pela sua condição social ou étnica. A escola não é lugar de opressão, e todos os alunos deveriam ter garantido o direito à voz, o que nunca acontece. Porém, no século XX e XXI, muita coisa está sendo recriada, e o aparecimento de movimento feminista é uma característica que tem ajudado o combate à opressão. O movimento feminista das afro-americanas e as afrodescendentes tem um marco importante para o sistema educacional, porque elas sempre lutam contra o racismo, o preconceito e outras desigualdades dos países. Por que isso que Bell Hooks procura incutir a pedagogia? Por isso que ela procura incutir a pedagogia libertadora e transgressora da nossa sociedade. Alguns pontos precisam de profundas análises, como o comodismo, a falta de compromisso e a conservação dos métodos pedagógicos arcaicos, que devem ser combatidos. Com isso, reafirmo que o ensino transgressor é uma receita para sociedades preconceituosas como a brasileira. Ensinar a transgredir é um livro abrangente e verifica como os negros são vistos. Sabemos que o Ocidente tem padronizado tudo sobre os estigmas velados pelo véu do racismo, sexismo, sobre a imagem dos negros, apenas adquirindo a liberdade de ter contato com brancas. Visão estereotipada que devia ser uma luta pública pela igualdade racial e a política privada. Página 217. Como está supracitada a questão da pele, ou seja, a luta branco versus negro, pois o status de branco ganhava os poderes mesmo sendo pobre. Os brancos veem as negras como objetos de sujeição e abuso. Página 131. Isso, sem dúvida, no Brasil é bem representado. As negras só servem para ficar, como se tem dito coloquialmente. Tenho pensado bastante nisso e não consigo entender o porquê de não respeitar as mulheres negras, se toda mulher merece o respeito. As mulheres negras precisam e devem ser respeitadas. Outra coisa que faz falta para o respeito das negras é porque os brancos aproveitam a história escrita por homens e mulheres brancas, que só personifica os heróis brancos. Há necessidades urgentes para quebrar essa tradição conservadora nas escolas do Ocidente. Para transgredir, é preciso conhecer as muitas mulheres negras que têm trabalhos brilhantes como Bell Hooks. A literatura afro-americana desconstruiu várias visões que até então não se discutia e nem se falava. Afirmo outra vez que a educação excludente não pode prevalecer na cultura acadêmica. Como bem fala Bell Hooks, crítica literária é o ambiente que melhor tem permitido às mulheres negras afirmar a voz feminista. Boa parte da escrita desmascaram formas de exploração da opressão sexual da vida dos negros e recebeu atenção e ariscos
falar criticamente sobre ela, página 169 do livro. As negras feministas trabalham para a cultura acadêmica seja mais trabalham para que a cultura acadêmica seja mais aberta e abrangente. E as guerras entre as tradições, a tradição conservadora e a transgressão possa ter reconhecimento e o mérito dessas pensadoras. E sobre a cultura padronizada e machista, dizia Bell Hooks, o patriarcado, escrever aqui Bell, crescera nessa cultura do uso da coerção, punição violenta e assédio verbal. Os homens negros tinham mais poder e autoridade que as mulheres negras. Mas, na faculdade, os homens teriam sido castrados pelo trauma da escravidão e impedidos do direito de privilégio e poderes masculinos. Página 161. Insisto em dizer que não adianta menosprezar o feminismo, porque os estudos dessas mulheres demonstravam o crescimento dos alunos negros e sua presença em universidades dos Estados Unidos. É preciso dar crédito para as feministas negras, como Celestine Warren, Toni Cade, Bombara, Michelle Wallace e Angela Davis. Temos que reconhecer que a educação precisa de diversos métodos e estilos para o ensino, e os estímulos para a aprendizagem partindo de exemplos. A educação promove mudança de mentalidade e essas mudanças mexem na estrutura política. Os políticos não querem cidadãos que pensam, que critiquem. A última questão do livro é sobre a língua, um instrumento de poder e opressão. A obra de Bell Hooks destaca a língua padronizada pela elite e a influência da língua dos alunos que vêm da periferia como linguagem que os professores precisam entender. Porém, esse livro me fez refletir sobre como os sistemas educacionais têm levado os casos de conservação da cultura do modo geral. A pedagogia crítica, a educação de liberdade e o pensamento crítico são bases desse ensaio. Métodos que ensinam os estudantes a transgredir o preconceito, machismo, racismo, sexismo, em particular contra as mulheres negras, que muitas vezes são obrigadas a alisar os cabelos. Ele demonstra a importância da educação como prática social humanista, que precisa do empenho e de muito trabalho por parte dos educadores. A mudança dos profissionais é importante. Estudar é um dever revolucionário. Lema proposto pelo primeiro presidente angolano, Antônio Agostinho Neto. Temos que abraçar a mudança e, fazendo-a, podemos viver num mundo onde a liberdade seja para todos. Sobre o livro de Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a educação como prática de liberdade. Resenha por Gabriel Ambrósio.